Pelo 10º Congresso Amapeense de Iniciação Científica, apresento meu trabalho intitulado A Produção de Biofloculante obtido de bactérias da água e sua aplicação no tratamento de água por biofloculação do caule. Meu nome é Danilo Henrique Silva de Souza, meu orientador é Dr. Marcelo Silva Andrade. A modalidade de iniciação científica ao qual estou incluso é o ProBit UEAP. O roteiro de apresentação é bem simples, ele parte pela introdução, os objetivos, a metodologia, o resultado das discussões e as conclusões. Bom, os floculantes eles são largamente empregados no tratamento de água e nas atividades alimentícias e de fermentação. Eles são basicamente soluções químicas que têm como função a sedimentação e decantação, e também auxiliar as etapas adjacentes do processo de tratamento de água. Hoje, há processos biológicos que se transformam em alternativas em relação a procedimentos químicos clássicos, que são muitas vezes prejudiciais ao meio ambiente e também à saúde humana. Um desses processos biológicos é a produção de biofloculantes, que são macromoléculas adquiridas de fontes naturais com a aptidão de flocular partículas da solução suspensão, como sólidos coloidais, de acordo com Guiri et al. 2015. Ainda são poucos estudos publicados no Brasil sobre a utilização de floculantes produzidos por micro-organismos. O objetivo do trabalho é selecionar bactérias com potencialidade de síntese metabólica de biofloculantes na região de Porto Santana, Amapá, bem como avaliar o potencial biotecnológico das bactérias naturais do ambiente para o tratamento de água pelo processo de biofloculação. Os objetivos específicos se dá pela seleção das bactérias baseadas nas diferenças morfológicas, assim como identificar as colônias de bactérias produtoras de biofloculantes, determinar as atividades floculantes das colônias bacterianas e avaliar a utilização dos biofloculantes obtidos na água bruta captada pela estação de tratamento de água. A etapa inicial se dá pela coleta de água, onde foram utilizados 3 recipientes plásticos estéreis com capacidade de 50 ml e foram conduzidos ao laboratório. As etapas adjacentes são subdivididas, onde as amostras de água foram agitadas em uma solução salina e transferidas para caldo nutriente para o cultivo bacteriano. Este cultivo foi submetido a uma diluição cereada e plaqueada em água nutriente. As colônias que apresentaram diferenças morfológicas, elas foram cultivadas em tubos de ensaio contendo 10 ml de caldo nutriente. A produção do biofloculante partiu da incubação em caldo produtor de biofloculante CPB e seguido por processos de purificação. A atividade floculante ela é medida conforme a equação A menos B dividido por A vezes 100, onde A é a absorbância a 550 nanômetros do controle negativo e B é a absorbância a 550 nanômetros com a presença do biofloculante. Todos os resultados das atividades foram submetidos a uma análise de variância nova, seguido pelo teste de Tucker a um nível de 5% de probabilidade estatística, uma metodologia de Cola et al. 2010. Bons resultados. As colônias cultivadas em CPBs apresentaram aptidão enzimática para a sintetização do biofloculante, o que gerou o teste de solução de caulinha a fim de averiguar as condições dessas colônias na produção dos flocos. Mesmo sem purificação, eles apresentaram uma variação de taxa entre 33% até 88% de floculação, que ainda é um resultado bastante expressivo. Na figura 1, nós temos o exemplo onde tubos de ensaio com diferentes taxas de biofloculação de caulin na concentração de 5 gramas por litro, onde na primeira imagem com a adição do biofloculante e na segunda sem a adição do biofloculante. Após a seleção das bactérias que têm aptidão enzimática para a produção de biofloculante, elas foram submetidas ao processo de purificação. Os resultados mais expressivos foram corroborados conforme o trabalho de Agumbiard et al. 2019, onde apresentou taxa de floculação superior a 90%. Cabe ressaltar que a base de sulfato aqui alcançou taxa de floculação no valor de 96,49%, onde 28 dos 30 ensaios alcançaram valores superiores a essa taxa, o que demonstra uma efetividade no processo de floculação dos biofloculantes. Essa diferença ela não tem diferença estatística, e na figura 2 nós podemos observar os LMAs com biofloculantes em uma solução de caudinho após 5 minutos. Bom, como eu já havia dito, não há diferença estatística entre as médias do floculante
químico mais utilizado, que é o sulfato de alumínio, e o biofloculante nesse estudo, o que demonstra a utilização do biofloculante frente ao floculante químico, que muitas vezes pode ser prejudicial ao meio ambiente, e o biofloculante é biodegradável. Quando a gente ressalta na literatura sobre a taxa de crescimento bacteriano, é ressaltado como as fontes de carbono e nitrogênio eles são de grande importância nesse desenvolvimento. O presente estudo utilizou diferentes fontes de carbono e nitrogênio para o crescimento e desenvolvimento bacteriano, como glicose, sacarose, que também foram utilizados por Chia et al. 2008 e Agumbiad et al. 2019, e também como fonte de nitrogênio, como peptona e extrato de levedura, fontes utilizadas por Li et al. 2010 e Aljubori et al. 2013. Conclusões. O biofloculante produzido apresentou alta taxa de atividade floculante, mesmo sem purificação, com valor de 88,58%. O biofloculante apresentou uma alta taxa de floculação, alcançando valores com taxas de 99,58%, enquanto o floculante químico utilizado, o sulfato de alumínio, alcançou taxas de 96,49%. Mesmo não apresentando diferença estatística entre as médias entre o biofloculante e o floculante químico, vale ressaltar a importância dessa alta taxa do biofloculante frente a soluções químicas que muitas vezes são prejudiciais ao meio ambiente e também à saúde humana, conforme a quantidade que ela é inserida no corpo hídrico. Essas diferenças podem ser ressaltadas principalmente pela biodegradabilidade do biofloculante frente a floculantes químicos e sintéticos. Esses são os nossos agradecimentos à Universidade do Estado do Amapá, ao Programa Institucional de Bolsas e ao Laboratório de Microbiologia. Essas foram as principais referências utilizadas.